Olá, me chamo Lucas, faço parte do grupo 3, junto com o João Pedro, e vamos apresentar um trabalho referente ao vetor norte da expansão da região metropolitana de Belo Horizonte e os desafios ambientais de preservação da APA Cartes Lagoa Santa. Esse é um trabalho feito para a matéria de dinâmica geoambiental, para o Instituto de Geociências da UFMG. Os tópicos que serão abordados serão a caracterização e a importância da área, o crescimento do vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte, os efeitos negativos que o uso e ocupação podem causar e a atuação do Estado e o papel do licenciamento ambiental na preservação da área. A APA se situa no estado de Minas Gerais e engloba os municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos e Funilândia, e possui uma área de aproximadamente 36 mil hectares, que seriam 360 quilômetros quadrados. A área da APA se localiza na microrregião de Belo Horizonte e de Sete Lagoas, tendo um limite leste com o Rio das Velhas e a rodovia MG-10, o limite sul com Ribeirão da Mata e o limite oeste a rodovia MG-424. Na área também é localizado o Aeroporto Internacional Tancredo Neves. As altitudes na região variam de 650 a 900 metros, e a região ganha destaque pelas feições kársticas, e possuindo um grande adensamento de cavernas e grutas, e sendo comum encontrar feições como dolinas, uvalas, paredões, colinas convexas e morros alongados. Kohler e Carfunkel identificam 4 regiões geomorfológicas distintas na área. A primeira seria uma área topograficamente mais alta, superior a 850 metros na Serra dos Ferradores, contendo um flúvio kárstico com vales cegos e dolinas. A segunda é um cinturão semicircular contendo dolinas e uvalas. A terceira é um platô contendo um sistema complexo de dolinas assimétricas alinhadas segundo direções estruturais pré-cambrianas. E a última, um compartimento posicionado na cota de 650 metros, com muitos polges situados próximos ao Rio das Velhas. Neste perfil, que possui direção sul-sudoeste a norte-nordeste, apresenta a seguinte sequência de compartimentos fisiográficos destacadas por Kohler. Desfiladeiros com paredões acima de 40 metros, cinturão de uvalas, planalto de dolinas e polges de sumidouro. O grupo Bambuí está amplamente distribuído no Brasil Central, nos estados de Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso. Desse grupo são distinguidos 6 formações: a formação Jequitaí, as Sete Lagoas, a Serra de Santa Helena, a Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade e Três Marias. Na região vão ser encontradas 2 dessas formações: a formação de Serra de Santa Helena e a formação de Sete Lagoas. A formação de Sete Lagoas vai ser subdividida em 2 membros, a membro Lagoa Santa e a membro Pedro Leopoldo. E as principais litologias que vão ser encontradas vão ser metapelitos, da formação de Serra de Santa Helena, metacalcarenitos, da formação Sete Lagoas do membro Lagoa Santa, metacalciciltitos, da formação Sete Lagoas do membro Pedro Leopoldo, e também complexos gnáissicos migmatíticos. O clima, classificado dentro da categoria de Köppen, é caracterizado como um clima quente com temperaturas superiores a 18 graus Celsius, possuindo 2 estações alternadas, uma seca e outra chuvosa. E análises feitas mostram que o índice pluviométrico médio anual é de 1.381 milímetros, sendo que no mês de janeiro é o mais chuvoso e em agosto o mais seco. Junho e julho são os meses mais frios. As drenagens importantes da região
são representadas pelo Rio das Velhas e os seus afluentes, o Córrego Mocambo e o Samambaia, e também pelo Ribeirão da Mata, com seu afluente do Córrego do Retiro. Também seria importante destacar que a região possui aquíferos subterrâneos que fluem através de dois níveis de base, sendo um do Rio das Velhas, situado a nordeste, e o outro do Ribeirão da Mata, situado a sudoeste. A pedologia da região se concentra nas classes de cambissolo, latossolo vermelhos amarelos, latossolos vermelhos e argissolos vermelhos amarelos. As áreas ocupadas por latossolos apresentam acentuada deficiência de fertilidade natural, expressa por uma pobreza em nutrientes e uma elevada acidez, sendo propícias para a agricultura se considerado realizar algum manejo sobre o solo. Enquanto as áreas de cambissolos e solos litólicos álicos são aptas para lavouras, enquanto o restante das áreas, dependendo do relevo, são aptas para pastagem ou inaptas para qualquer uso. Em relação à caracterização da biota, a vegetação é representada por uma área de transição entre cerrado e mata atlântica, em que o cerrado vai ser composto por árvores caracteristicamente tortuosas, de casca grossa e com estratos arbóreos arbustivos e subarbustivos, enquanto a Mata Atlântica vai ser caracterizada como floresta estacional semidecidual. Esses resquícios de Mata Atlântica vão estar concentrados em áreas próximas a rios e acumulações de água. Ao analisar a fauna, também é possível perceber essa transição entre Mata Atlântica e Cerrado, pois são encontradas espécies de ambos os biomas. E caracteristicamente ocorrem mamíferos, como os morcegos e roedores, e aves, sendo identificados mais de 216 espécies de aves que vão variar entre frugívoras, aves de rapinas e florestais. A área da APA possui uma grande importância, pois é considerada o berço da espeleologia e da paleontologia. Neste mapa é possível ver a grande quantidade de cavernas existentes na região, e neste outro mapa também é possível verificar o grande número de sítios arqueológicos que estão inseridos na APA Cartes de Lagoa Santa. A importância da região não é só pela quantidade, mas ela tem uma grande importância na história da ciência do Brasil, pois teve revelações antropobiológicas e sendo encontrados vestígios de mudanças ambientais que ocorreram no Holocênio e indícios da implantação do homem na paisagem, assim como sua sobrevivência. Foram também encontrados imagens rupestres, assim como tecnologia pré-histórica, que vai de ossos, conchas, madeira e cerâmica. É a partir desses desenhos rupestres que surge uma ideia inovadora, que é a possibilidade do homem nas Américas terem vivido e coexistido com animais extintos. Outra descoberta muito importante acontecida na área foi em 1975, com os ossos mais antigos das Américas conhecidos até hoje, o que vai ser chamado posteriormente e ficar conhecido como Luzia. Dessa forma, a região possui uma grande importância na história da ciência, mas não pode ser esquecido que as feições kársticas e os seus exemplos, assim como a caracterização da área como uma área de transição, faz com que surjam vários endemismos nessa região, aumentando mais ainda a importância e a conservação da área. O setor norte da região metropolitana de Belo Horizonte é composto pelos municípios de Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Vespasiano, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, São José da Lapa, Confins, Jaboticatubas e os bairros localizados na área de influência das administrações regionais de Venda Nova,
e norte do município de Belo Horizonte, como consegue visualizar no mapa no presente slide. A escolha do vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte como novo espaço para investimentos e seu consequente crescimento passa por diversos fatores. O primeiro deles sendo a própria dinâmica de desenvolvimento do espaço urbano de Belo Horizonte, em que a região sul da capital mineira, até então a mais centralizada economicamente, estava chegando a um esgotamento em seu potencial de investimento, ao mesmo tempo que a região norte abrigava um grande contingente populacional, que devido à distância do centro realizava um longo deslocamento para trabalhar, realizando assim um movimento pendular, que é quando os operários e os trabalhadores moram em uma cidade e trabalham em outra. Ou seja, a forma como Belo Horizonte cresceu como uma cidade privilegiou uma região da cidade em detrimento da outra. Sendo assim, o vetor norte acabou sendo esquecido durante muito tempo, ao mesmo tempo em que a região sul recebia muitos investimentos, obras de infraestrutura e empreendimentos econômicos, estabelecendo uma grande gama de serviços. Outro fator que condicionou a escolha do vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte é o fato da região possuir um grande potencial de investimento, devido à mão de obra reserva, alta demanda de consumo e valor imobiliário baixo. Também consequência do fato exposto anteriormente, de que a região norte havia sido esquecida pelo planejamento urbano de Belo Horizonte e pelos capitais privados, que privilegiavam a região sul em detrimento da norte. Por fim, os diversos empreendimentos com foco na melhoria da infraestrutura urbana também contaram como motivos para a escolha do vetor norte, como, por exemplo, a construção da linha verde, da cidade administrativa e a presença do Aeroporto Internacional de Confins. Portanto, verifica-se que o crescimento do vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte se dá por diversos fatores de natureza econômica. No presente slide é possível observar a capa do jornal Tribuna Vetor Norte, este que traz notícias sobre a região. Observa-se as manchetes, que destacam as obras no vetor norte, modificam a região metropolitana de BH, o investimento que o governo vai fazer de 500 milhões na região, o aumento do padrão de imóveis no vetor norte e um polo comercial em Pedro Leopoldo que deve investir 40 milhões. Nesse atual slide, é possível observar as obras de infraestrutura realizadas no vetor norte e a área de influência do novo anel viário representada no mapa. A importância desses empreendimentos para a infraestrutura do vetor norte se traduz no sentido de que, quanto mais fácil o acesso e melhor estruturada as vias, mais potencial para a escoação e recebimento de produtos, o que acarreta em maior potencial de investimento para o capital. Por fim, no presente slide, observa-se um mapa sobre o vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte e seus grandes equipamentos. Observa-se a legenda: Aeroportos, BH-Tec, a Estação Vilarim, o Centro Administrativo, Rodoanel, Linha Verde, Aeroporto de Confins. Nisso estão representados em cima dos municípios, sejam eles limítrofes, ou seja, que fazem fronteira com a região metropolitana de Belo Horizonte, e os municípios do vetor norte. É possível observar o que foi visto no slide anterior e desde o início da apresentação, de que o vetor norte vem recebendo muitas obras em infraestrutura para que possa receber qualquer empreendimento, independente de sua natureza. Como já abordado no trabalho, a área da APA Cartes Lagoa Santa possui uma grande importância, e o uso e ocupação indevido dessa área pode causar vários impactos negativos, como, por exemplo, a contaminação de aquíferos que são mais frágeis por estarem ligados ao sistema kárstico, a destruição de uma vegetação que tem um grande grau de endemismo de espécies, assim como a depredação e destruição de áreas que possuem grande importância espeleológica e também importância paleontológica. Neste mapa, nós podemos ver uma classificação do uso e ocupação do solo do município de Lagoa Santa, realizado sobre imagem
de junho de 2021, a partir de imagem de satélite da Cerbis com resolução de 2 metros, em que eu realizei esse trabalho de classificação. E é percebido que a área da APA já possui muito pouco a área de vegetação preservada e já está sendo dominada por pastagens e a expansão urbana está cada vez mais adentrando essas áreas da APA. Então, para a preservação, é muito importante a atuação do Estado na conservação da região. E o João Pedro vai falar agora um pouco sobre essa atuação do Estado. Para evitar riscos ecológicos, é essencial lidarmos com o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental tem como objetivo efetuar o controle das atividades efetiva e potencialmente poluidoras, através de um conjunto de procedimentos a serem determinados pelo órgão ambiental competente, com o intuito de defender o equilíbrio do meio ambiente equilibrado e a qualidade de vida da coletividade. Essa busca pelo controle ambiental se manifesta através de uma série de exigências e de procedimentos administrativos que o poder público impõe, visto que existem normas e padrões de qualidade ambiental que devem ser obedecidos. Bom, o licenciamento ambiental é uma ferramenta que o Estado dispõe para fazer exercer a política ambiental ecológica na prática, né? Então, como esse gráfico mostra, o licenciamento ambiental, através do licenciamento ambiental, o Estado consegue atuar em diversas esferas do meio ambiente, como a água, emissões atmosféricas, ruídos e vibrações, resíduos sólidos, tratamento de efluentes, áreas contaminadas, vegetação, fauna, unidades de conservação, que é justamente um dos aspectos que a gente está lidando no presente trabalho, área de proteção dos mananciais, fiscalização, mudanças climáticas e ordenamento territorial. A gente consegue observar a partir desse gráfico, então, que de fato o licenciamento ambiental é um instrumento muito eficaz para o Estado fazer valer um uso e ocupação que de fato procurem proteger a todo custo os aspectos naturais de um determinado espaço. Através desse esquema é possível observar como funciona o uso do licenciamento ambiental a partir do Estado. Alguma atividade ou empreendimento precisa ser autorizada pelo órgão ambiental para exercer as suas instalações, operações e ampliações, ao mesmo tempo em que esse órgão ambiental vai continuar monitorando as suas ações. A importância desse instrumento é que essas atividades ou empreendimentos utilizam os recursos naturais do espaço, seja solo, água, atmosfera ou quaisquer que sejam, com um potencial ou efetivo poluidor, por exemplo, um posto de combustível ou uma atividade mineradora. Dessa forma, é importante ponderar que o licenciamento ambiental é pertinente por instrumentalizar o exercício do poder de polícia estatal, ao passo que articula a integração de desenvolvimento econômico com preservação do equilíbrio ecológico, mediante o necessário controle sobre as atividades humanas que interfiram nas características ambientais essenciais do meio. Porém, a questão central em torno do licenciamento ambiental recai sobre a sua aplicação e não necessariamente sobre a criação de um regime jurídico especial para o vetor norte. Ou seja, a questão do licenciamento ambiental ela cai sobre a mesma premissa de qualquer função e aparato estatal. Na teoria, ela é assegurada, ela existe em todos os seus trâmites, porém, nem sempre ela é exercida corretamente na prática. E é nisso que a gente deve voltar as nossas atenções para o pleno exercício disso na realidade concreta. Outro ponto importante além do licenciamento ambiental a ser discutido, se tratando de espaços em que os empreendimentos econômicos conflituam com a sua natureza ecológica, é o conceito de unidade de conservação. Uma unidade de conservação é uma área protegida legalmente pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Nessas áreas encontramos importantes remanescentes das paisagens naturais que possuem uma representatividade significativa da fauna e da flora e asseguram proteção dos recursos hídricos. As UCs também são uma estratégia para garantir o uso sustentável dos recursos naturais
e valorizar as relações das comunidades tradicionais com a natureza. É dentro dessas áreas que se protege grande parte dos ecossistemas, onde podemos visitar nossas belas paisagens, harmonizar a relação entre o meio ambiente, desenvolvimento econômico e social, e onde podemos aprender com um dos nossos tesouros nacionais, a nossa biodiversidade. Existem dois tipos de unidades de conservação: as unidades de conservação de proteção integral, onde o objetivo básico é conservar o ambiente natural, sendo admitido o uso indireto, que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais, à exceção dos casos previstos em lei. E o outro tipo, que é a unidade de conservação de uso sustentável, onde o objetivo é compatibilizar a ação humana com a conservação da biodiversidade. Nesses casos, pode haver a exploração direta dos recursos naturais, desde que haja garantia da perenidade dos recursos renováveis, dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos de forma socialmente justa e economicamente viável. Também é permitido o uso de terras para moradia. No mesmo sentido, torna-se essencial também entender o que é uma APA, que são as Áreas de Proteção Ambiental, criadas pela Lei 6.902 de 1981. As APAs são definidas como uma extensão área natural, com um certo nível de ocupação humana. Essas áreas foram criadas para conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos recursos naturais daquele local. Bom, se torna essencial entendermos ambos os conceitos, tanto os de APA quanto o de UC, para que possamos entender melhor como funciona o licenciamento ambiental e o planejamento territorial no vetor norte de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte. Afinal, como podemos ver no slide, na apresentação até agora, é uma área que possui bastante área natural, com importância ecológica, e por causa disso é uma área que possui unidades de conservação e APAs em seu território. Dessa forma, espero que o nosso trabalho tenha ajudado em clarificar as características e o que é a APA, Cartes Lagoa Santa, sua importância e também quais mecanismos podem ser utilizados para ajudar na sua preservação e conservação. Muito obrigado.